Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar aqui continuidade ao nosso estudo, né, com relação ao estudo dos gases perfeitos, tá? Sabemos que existem vários sistemas, né, que vai possuir algumas transformações, tá? Desses gases. E uma delas, né, é a transformação isotérmica, tá? E o que é a transformação isotérmica? A transformação isotérmica vai ocorrer quando esse gás vai sofrer alteração apenas no seu volume, tá? No seu volume e na sua pressão, tá? Então vai ter apenas essa alteração. Só que a sua temperatura vai se manter, tá? Ela não vai mudar. Então a temperatura ela vai estar se mantendo, tá? Ela vai se manter. Um exemplo aqui, tá? Então eu tenho esse recipiente onde eu tenho aqui um volume inicial, uma temperatura inicial e uma pressão inicial, tá? Aqui. Então a partir do momento que a gente faz uma compressão, tá? Então estamos aqui, né, comprimindo aqui, né? Lembrando que a gente está comprimindo de uma forma muito baixa, tá? A gente não está fazendo aquela compressão forte ou rápida, tá? É uma compressão bem lenta para quê? Para que a sua temperatura esteja mantida, tá? Então, para que a sua temperatura não seja alterada, tá? Então, esse tipo de transformação isotérmica ela é feita dessa forma, né? A compressão ela é lenta para que não exista esse calor dentro desse recipiente, tá? Então, a temperatura é a mesma, mas o que houve alteração? Do volume, né, e da pressão, certo? Então, pensando na nossa equação, né, a transformação isotérmica, só para lembrar novamente, as temperaturas de T1 e T2 são iguais, tá? Elas são iguais, elas não vão mudar, certo? Quando falar de uma isotérmica, tá? Então, lembre que a nossa equação ela não é dada por P1V1 sobre T1, que é igual a P2V2 sobre T2. Então, se a temperatura 1 é igual à temperatura 2, o que nós podemos fazer? Podemos estar simplificando o T1 e o T2, por serem iguais, né, vão estar sendo simplificados. Com isso, vai sobrar apenas o quê? Essa equaçãozinha aqui, ó, tá? Que é P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, tá? Isso aqui é chamada de lei de Boyle, tá? E aqui é o gráfico, né, da pressão com o volume, tá? Só para lembrar, se aqui eu tenho aqui o gráfico de θ1, tá? Que é a temperatura, tá? Que é a mesma coisa da nossa temperatura, tá? Então aqui é como se fosse o T1, tá? Então, eu tenho esse gráfico aqui, né? Se T1 for igual a P2, nós temos esse gráfico vermelho. Agora, se a temperatura 2, tá? Se a temperatura 2 for maior do que a temperatura 1, ela vai virar esse gráfico vermelho, tá? Ela vai virar esse gráfico vermelho aqui. Então, quer dizer o quê? Está em posições diferentes, tá? Então, que é quando a temperatura é diferente, tá? Outro tipo de transformação, tá? É a isobárica, tá? Isso aqui, a isobárica, é quando o quê? Quando a pressão ela é constante, tá? Então, nós temos aqui, quando a isobárica, ela vai estar tratando quando a pressão, tá? Se mantém constante, tá? Então, tipo assim, eu tenho a única pressão que está sendo mantida. Aqui como um exemplo aqui bem básico, tá? Para a gente compreender. Então, vamos supor que tem um recipiente aqui, e que ele é móvel, né? Então ele sobe e desce aqui, né? Sendo que a pressão que está agindo aqui é única exclusivamente da pressão atmosférica, tá? É a única que está sendo agida aqui, que é da pressão atmosférica, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui um volume inicial, V1, com a temperatura T1, tá? E a pressão atmosférica aqui, é como se fosse o nosso P1.
tá? Então, a partir do momento que nós estamos aqui aquecendo, né, esse gás vai se agitar, esse gás vai aumentar de temperatura, então temos a temperatura 2, e o volume também vai aumentar, houve essa expansão. Sendo que a pressão aqui continua sendo a mesma. Que pressão é essa? Da pressão atmosférica. Tá? E com isso, chegamos à nossa equação, da equação isobárica, né, onde a pressão será mantida, tá? Então, só para lembrar, P1 vai ser igual a P2, certo? Então, como isso fica com a nossa equação? Lembrando que a nossa equação é sempre essa mesma, né? Que é P1, V1 sobre T1, que é igual a P2, V2 sobre T2. Como P1 é igual a P2, o que nós podemos fazer? Simplificar, né? Simplificar quem? O P1 com o P2, por ser iguais, então eles podem ser simplificados. Com isso, sobrou quem? V1 sobre T1, que é igual a V2 sobre T2. Isso aqui é a primeira lei de Gay-Lussac, tá? Então, isso aqui é essa lei aqui, né, da isobárica. E percebemos aqui, esse aqui é o gráfico, tá, do volume com a temperatura. Isso aqui é da pressão isobárica, vai ser uma retilínea, tá, aqui inclinada, certo? A outra transformação, agora é o que? É a isocórica, tá? A isocórica é quando o gás sofre alteração apenas da sua pressão, tá? E temperatura, certo? Só que o seu volume vai manter constante. Então o volume não vai mudar. Vamos pensar naquela panela de pressão que nós utilizamos na cozinha. É uma isocórica. Também pode ser chamada de a isocórica, é claro, isométrica ou isovolumétrica. Tá? Então pode vir umas questões falando de uma transformação e pode vir com esses nomes. Então na isocórica, o volume, tá? O recipiente não vai mudar o seu tamanho, tá? O volume vai ser o mesmo, tá? Então, dependente do calor que é colocado, da expansão dos gases aqui, na expansão do gás só vai criar o quê? A pressão. Então, vai aumentar a pressão, aumenta a temperatura, ou diminuir a pressão, ou diminuir a temperatura. E o seu volume vai continuar sendo o mesmo, tá? Então, com isso, como é que vai ser a equação? Só para estar relembrando, tá? Se é isobárica, o volume 1 e o volume 2 continua o mesmo, então vai ser iguais, tá? Volume 1 igual ao volume 2. Então, só para relembrar, nossa equação da lei dos gases não é P1 sobre V1 dividido por T1, que é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. E como os volumes são o mesmo, tá? Os volumes são os mesmos. Então, quem pode ser simplificado? O V. Então, vou estar simplificando aqui o V1 com o V2. Então, como é que o que ocorreu aqui? Ficou apenas P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2, tá? E aqui é a nossa equação, o nosso gráfico, né, dessa equação, tá? Então, eu tenho aqui a pressão 1 na temperatura 1, pressão 2 na temperatura 2. Aqui também é chamada a segunda lei de Gay-Lussac, tá?